ainda de conhecê-lo pessoalmente. Só a título de introdução, deixa eu lhe dizer por que é que esse programa nasceu. Em princípio, a Asseminas tinha uma determinação, a partir até da orientação aqui minha, da própria presidência, de não participar desse pleito, tendo em vista a sua singularidade sobre vários aspectos. Depois, é claro, revendo posição a pedido de conselheiros ilustres. Inclusive, nós entendemos que, de alguma forma, uma instituição que sempre esteve presente não tinha motivo para não abrir esse espaço. Então, fizemos neste modelo, que é o bate-papo com o candidato. Você é o 13º ou 14º, não, já perdi a conta para falar a verdade, não sei, parece que há um ou dois, mas eu quero terminar esse projeto entre segunda e terça, para exatamente na reta final não haver acúmulo de pedidos que não possam ser atendidos. Na verdade, é um bate-papo aberto. Esse programa é gravado, ele é gravado para consumo dos milhares de integrantes aqui no âmbito da Asseminas, empresários, portanto, mas, principalmente, fica gravado disponível para o candidato, que pode fazer uso da gravação como bem lhe aprouver, né? O sistema híbrido facilita muito esse tipo de evento, e, é claro, são 15 minutos para você falar. Depois, cada uma das pessoas que se inscreverem, no seu caso, o Jorge já é um inscrito. Ele põe a própria demanda no interesse da casa, no interesse da comunidade, e a cada demanda o candidato responde. Ao fim, em nome da Asseminas, a presidência também faz uma proposta de demanda à mesa. A última palavra para encerramento é sempre do candidato. Está bem formatado assim, meu caro candidato? Perfeito, presidente. Então, já são exatamente... vou lhe apresentar candidato Dirceu Brandão, a deputado estadual, não é isso? Sinta-se à vontade, candidato, principalmente ao final, para dizer seu partido, seu número. A nossa Asseminas é a instituição dos empresários, o púlpito, não é? É a tribuna dos empresários e das instituições. Em se tratando de evento político, é claro, diga seu número, diga seu partido, diga sua bandeira, sinta-se inteiramente à vontade, correto? Perfeito. Então, são exatamente 11 horas, pode abrir a sala para todos, faz favor. Pronto? Caríssimo candidato Dirceu Brandão, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, com 121 anos de efetivo serviço prestado à comunidade de empresários de Belo Horizonte e de Minas Gerais, tem a honra de recebê-lo, candidato, aqui no nosso bate-papo com o candidato. O modelo é o seguinte: o candidato tem 15 minutos para a sua manifestação livre, sinta-se à vontade, se precisar se estender um pouco mais. Depois, os que estiverem na sala, os que estiverem inscritos, a eles se concede a palavra para esse, então, bate-papo com o candidato. A cada questionamento, devolve-se a palavra, é claro, ao candidato. Ao fim, como presidente da Asseminas, coloco uma demanda à mesa para o candidato e a última palavra é sempre do candidato. O programa é gravado para uso da nossa comunidade interna e para uso absolutamente livre do ilustre candidato, como bem lhe aprouver. Portanto, e com a palavra, o candidato a deputado estadual, Dirceu Brandão. Muito obrigado, presidente. Quero aqui, primeiro, enaltecer essa oportunidade. Eu acho isso faz parte de uma boa democracia. Quero agradecer aqui a pessoa do Jorge, a quem viu com bons olhos a minha proposta para a educação, e, com isso, disponibilizou aí acesso e o caminho para que pudéssemos alcançar esta apresentação. Então, Jorge, fica aqui meu agradecimento, em especial a você, e também a toda a Asseminas, que fazem um importante trabalho no nosso cenário mineiro, de valorização do empresariado, que é uma pauta que eu admiro muito. Sem o nosso empresariado, não teríamos geração e renda para o nosso povo. Então, é uma instituição secular aí que a gente respeita bastante. Bom,
Meu nome é Dirceu Brandão, eu sou candidato a deputado estadual. Presidente, há a possibilidade de eu colocar em vídeo aqui uma apresentação que eu fiz em Deixa eu PowerPoint? perguntar à minha assessoria aqui, que eu não sei dizer. Maxwell, tem como? Sim, o Maxwell, né? que é o nome que sabe das coisas, disse que sim, candidato. Ah, sim. Então, se puder habilitar, eu vou colocar aqui. Já está liberado. Ok. Já estão conseguindo visualizar aí? Sim, já vejo. Superando questões. Ok. Muito bem. Eu sou formando em Direito, tenho especialização técnica na área de TI e atualmente sou gestor da minha empresa na área de condomínios. Sempre estudei em escola pública, sou casado e pai de 3 filhos. Atualmente sou candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos, o qual faço parte desde 2020. E o que me motivou a fazer esta apresentação? Principalmente a apresentação dessa proposta. Porque eu venho da escola pública, sempre estudei em escola pública, meus filhos estudaram em escola pública. E eu vejo hoje a grande deficiência que o nosso ensino público tem em todo o país. A educação, a partir da Constituição de 1988, ela passou a ser considerada uma política de direito universal, destacando-se a obrigação do Estado e da sociedade civil na realização de políticas que visem a melhoria da educação em nosso país. Ou seja, a educação passou a ser uma obrigação de todos, de toda a sociedade. Houve avanços nesta pauta ao longo dos anos, de 1940 até 2010, por exemplo. Em 1940, nós tínhamos um índice de analfabetismo de 56%, ou seja, 56% da nossa população eram de pessoas analfabetas. Esse número, até 2010, feito uma avaliação pelo IBGE, chegou a menos de 9,6%. Ainda é alto, mas nem tudo, né, nesta pauta foi um desastre. Tivemos aí grandes avanços ao longo desses anos aí na educação. Qual que é a principal dificuldade nesta pauta em todo o cenário nacional? Falta de estrutura nas escolas, baixa remuneração dos profissionais da educação, baixa qualidade no ensino e altos índices de evasão. Essas 4 frentes são uma dificuldade em todo o país. Então, sabemos aonde está o problema. Nós só temos que atacá-los. Os problemas estão aí, são esses 4. Bom, houve avanços, né, históricos na educação. No ano 2000, nós passamos a integrar o exame, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, mas os nossos resultados não são os melhores entre mais de 60 países. Em 2005, no intuito de melhorar a educação, ampliamos o ensino fundamental para 9 anos. Então, as crianças passaram a ser matriculadas a partir dos 6 anos de idade. Em 2007, foi institucionalizado um instrumento para medir a qualidade da educação básica, que é o PDE. Como contrapartida, aqueles que possuem melhor nota são bonificados com aumentos salariais ou uma espécie de remuneração variável para professores e instituições. Então, houve aí algumas tentativas, né, de melhorar esses números do PISA. E os números do PISA são esses aqui. Veja, em 2000, ocupamos a 31ª posição em matemática, em leitura 31ª, isso em mais de 60 países que fazem parte do PISA. Ciências, 31ª. E caímos em 2009. Né? Passamos a ocupar quase que a penúltima colocação em matemática, leitura e ciências. Bom, o resultado disso é falta de investimentos em educação? Não. Segundo o artigo 212 da Constituição, o governo federal tem que aplicar um mínimo de 18% da receita dos tributos na educação. E veja, de acordo com esses gráficos, de 1995 até 2010, nós subimos os gastos, né, o investimento em educação em mais de 231%. Então, assim, não é falta de investimento. Então, o que é que nós estamos errando? Por que nós não conseguimos superar
essas dificuldades de falta de estrutura, baixa remuneração dos profissionais, baixa qualidade do ensino e altos índices de evasão. No meu ponto de vista, falta motivação e responsabilidade. E a minha proposta, visando corrigir essa deficiência, é a criação do Exame Estadual de Educação, que é uma política voltada para uma avaliação em larga escala. Essa avaliação, hoje, ela é feita através do Enem, que é o Exame Nacional de Educação Federal. Esse exame, ele faz uma avaliação da educação do aluno, proporcionando a ele uma condição de notas para alcançar a faculdade ou a universidade. Isso se dá quando ele completa aí 17, 18 anos de idade. Ou seja, já passou por todo o sistema de ensino. Qual que é o objetivo nosso? É alcançar melhores índices educacionais no nosso estado através de análise de dados obtidos em 5 etapas durante o desenvolvimento do aluno na rede de ensino público e privado. Porque isso não é feito hoje. Hoje, se é feito através do Enem, que indiscutivelmente é uma política pública de muito sucesso, que foi implementada, mas ela é alcançada quando o aluno já passou por todas as etapas, quando já está lá no final da sua educação, e isto já se passou, já não há mais como corrigir. Se ele foi bem ou mal nessa avaliação, não há mais tempo para se corrigir, né? O nosso objetivo é implantar o 3E através da fonte de recursos que é denominada Fundeb, que é um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é um fundo constitucional, está lá na nossa Constituição e ele é permanente. Então, uma vez implementado o 3E, nós não teremos dificuldade de manter esse plano. E como que ele será feito? O aluno fará 5 3E ao longo da sua permanência na escola. Que será, ele entra na escola com 6 anos e a cada 2 anos ele fará o 3E. Que será quando ele alcançar 8 anos, 10, 12, 14 e 16 anos. Então, sendo assim, a cada 2 anos, ao longo da sua vida educacional, ele fará um teste, um exame que proporcionará ao governo estadual a condição de verificar, através das notas obtidas, quais regiões e até unidades escolares cujas notas não estão compatíveis com as metas estipuladas pelo governo. Sendo assim, o governo vai poder agir antes que a criança atinja quase a maioridade. Ele vai poder acompanhar todo o ensino educacional das crianças e adolescentes a partir das notas que ele vai obter através do exame 3E. Essa forma, eu creio que será uma forma de trazer para a nossa educação, e quem sabe até para todo o estado de Minas Gerais, e quem sabe até para o país, uma forma da gente melhorar a educação como um todo, já que, a partir dessas informações, o governo estadual poderá aplicar políticas públicas de melhoria de acordo com regiões, de acordo com unidades. Por exemplo, se ele nota que na região norte do país, do estado, as notas são inferiores às notas da região sul, ele vai poder estudar o que está sendo feito na região sul, que não está sendo aplicado na região norte do estado. E, com isso, ele vai conseguir fazer um ajuste na educação para que ela continue tendo resultados melhores a partir daí. Sabemos que a educação infantil é de responsabilidade exclusiva dos municípios. Então, é preciso que haja uma superação política para que haja um esforço conjunto entre estados, municípios e União em prol desta avaliação durante todas essas fases das crianças e adolescentes, para que a gente consiga obter os resultados e consiga ajudar a educação a melhorar. E como que a gente pode fazer isso? A ideia é criar uma credibilidade para esse exame. Como? Todas as notas
que os alunos tirarem desde os 8 anos até os 16 anos valerá como ponto para o Enem. Então, por isso que é necessário existir um esforço entre estados, municípios e União para que esse 3E seja uma ferramenta política válida e que ela realmente caia nas graças dos governos e da própria educação como um todo. Se a gente conseguir envolver todos neste ambiente, realmente será uma superação e eu tenho certeza que será muito bom para toda a educação. Veja bem, a criança entra com 8 anos, vai fazer com 6 anos, com 8 anos vai fazer o exame, as notas que ela tirar ali serão notas que valerão quando ela completar 16, 17 anos. E o último exame, com 16 anos, será um pré-ENEM. Ele vai fazer uma prova, um exame, que valerá para saber se ele vai se sair bem no Enem. Então, tem tudo para dar certo se houver esse envolvimento de todas as unidades governamentais. Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta para a educação. Eu acho que ela tem muito para dar certo se ela for acreditada, né, pelos nossos governantes. Eu me coloco como candidato a deputado e também como um esforço para colocar essa pauta em votação na Assembleia, tentando, assim, conseguir fazer aí a minha parte como candidato e como cidadão para melhorar a educação do nosso Estado. E é isso. Pronto, pode me dar voz aí. Meu caro candidato Dirceu Brandão, você falou de modo preciso 15 minutos, não é? Não foi nem mais e nem menos. Eu vou passar a palavra, então, nessa ordem, pelo que vejo na tela, ao nosso presidente do Conselho de Cultura, Jorge Souza, e depois para a nossa jornalista, Gabriela Carvalho. Jorge Souza. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Candidato, eu até sugeri a sua vinda aqui, porque achei interessante a sua proposta, não te conheço, né? Eu conheci através de um flyer eletrônico que recebi, achei a proposta interessante. Gostaria de encaminhar ao nosso Conselho de Educação, a casa tem um conselho, a casa é dividida em conselhos, né? Eu estou à frente do Conselho de Cultura, mas nós temos um Conselho de Educação, que é presidido pelo Antônio Carlos Cabral, professor Antônio Carlos Cabral, que, infelizmente, já tinha um compromisso agendado hoje, em Santa Luzia, ele e o vice-presidente do Conselho, por isso eles não estão presentes aqui. Mas pediu para desculpar a ausência dele, mas como foi marcado de última hora, ele não teve como reagendar. Como a sua pauta principal, que o traz aqui é a educação, eu vou me ater a esse setor. Há exatos 16 anos, ou um pouco mais de 16 anos, em agosto de 2006, através de um ex-presidente da casa, o Dr. Charles Lotfi, foi iniciado aqui na Seminas um movimento com a participação também da Fundamig e de outras entidades, chamado Conspiração Mineira pela Educação. Caso o senhor não conheça esse movimento, foi um movimento que ele teve início com a publicação de um documento extremamente importante chamado a Carta do Caminho. Isso foi em agosto de 2006. E o Dr. Charles reuniu um grupo de pessoas para repensar a educação e, de alguma forma, dar a contribuição das Seminas e das demais entidades participantes à educação, visando principalmente a melhoria da educação pública, né? Fazia parte o próprio professor o Dr. Charles Lotfi, o professor Cláudio Moura Castro, o professor Antônio Cabral, que hoje preside o Conselho de Educação da Casa, e Antônio Carlos Gomes da Costa, entre outras pessoas muito influentes na educação, principalmente do Paraná, onde nós trouxemos alguns especialistas para nos dar diretrizes de como ajudar o desenvolvimento da educação em Minas. E esse programa teve um piloto em 150 escolas no entorno da cidade administrativa e hoje, 16 anos depois, se não me engano, está em mais de 10 mil escolas. É um projeto que tem
fundamentos importantes, né, trabalhos científicos importantes que podem ser aproveitados, né, no caso da sua eleição, né, e aproveitar esse documento, esse trabalho, que já é um trabalho de 16 anos, realizado, iniciado pela Seminas, mas que transbordou a nossa entidade, e hoje já tem várias entidades que trabalham em prol desse projeto, e que eu gostaria de sugerir, né, que pudesse agregar valor ao seu trabalho, à sua pesquisa. Mas, como nossa área aqui na Seminas é a área de cultura, eu gostaria de questionar, no caso de uma eleição, como que o senhor pretende, ou se pretende, levar cultura, em que nível ao melhorar a cultura na educação? Desculpa aqui. A cultura para a escola pública, o espírito de empreendedorismo, que a gente tem que levar a educação empreendedora para as escolas, e também o desenvolvimento da economia criativa, tendo como base a informação às crianças, em especial das escolas públicas, do conhecimento de como se desenvolver, como se envolver com a economia criativa, que é tão importante para o Estado. Então, essas 3 questões é que eu gostaria de colocar, e também de fazer um convite a conhecer, né, o projeto Conspiração Mineira pela Educação, a partir do documento Carta do Caminho, que eu acho que tem muita contribuição ao seu trabalho na área de educação. É isso, André. Obrigado, Jorge. Primeiro, elogiar aí a Conspiração Mineira pela Educação. Eu vejo que é uma conspiração do bem, né? E isso é muito importante. Me coloco aqui como mais um dos conspiradores em prol dessa melhoria da educação. Eu tenho 3 filhos que estudaram em escola pública. Eu sei o prejuízo educacional que eles sofreram com essa educação precária que nós temos no nosso estado. E veja bem, hoje o que nós estamos perdendo na educação é principalmente o conteúdo programático, né? Nós não temos hoje, perdemos matérias importantes que, no meu ponto de vista, trazem um sentimento de civilidade, cultural para o nosso povo. Você não pode querer que um adulto ame o seu país se ele não aprendeu de criança. Então, matérias como moral e cívica, que, no meu ponto de vista, eram matérias que ensinavam esses valores, foram perdidas, né? E que eu acho que devem ser resgatadas na educação. E se tratar de assuntos que realmente são relevantes para os nossos alunos. Hoje, uma criança entre 10 e 12 anos não sabe a tabuada, não sabe ler um texto. Então, acho que a gente tem que primeiro focar no básico, no programático, né? De forma a recuperarmos o ensino como um todo, no sentido de darmos a ele um peso mais construtivo para as nossas crianças. A partir daí, questões como cultura, eu entendo que a história que nós temos é muito rica, a história do nosso povo, a história mineira, é uma cultura muito rica, e ela está sendo esquecida nas escolas, né? Não se fala mais de Tiradentes ou de outros personagens que foram fundamentais na nossa história. Perdemos isso até na moeda de dinheiro, que antes vinha impressa personagens da nossa história, hoje não tem mais. Então, nós estamos, aos poucos, matando a cultura através da educação. Nós temos que recuperar essas 2 áreas, e eu vejo isso como prioridade na pauta educacional, que nós temos que realmente repensar os valores educacionais que nós estamos formando nos nossos jovens. Eu tenho hoje ajudo, né, uma família em Ribeirão das Neves, de crianças que tem lá, numa família, uma tem 6 anos, outra tem 10, outro tem 16 e outro tem 18. Nenhum deles sabe falar o português corretamente. Nenhum deles sabe construir uma redação, né? Então, não há como avançar na cultura se a gente não melhorar a educação. Esse é o meu principal foco. E não há como a gente pensar em melhorar a questão empreendedora se não melhorarmos a educação do nosso povo para que ele possa realmente empreender. É preciso superar essa parte para que a gente consiga realmente ter um jovem construído educacionalmente para que ele possa vislumbrar um mundo lá fora de oportunidades
em que ele pode se desenvolver. Então, tudo perpassa pela educação, e principalmente a educação básica. Nós temos que já introduzir na criança de que ele está ali para ser um homem de amanhã. Não adianta. Hoje, o que nós fazemos é colocamos a criança na educação. Muitos pais fazem isso por uma necessidade de alimentação, porque ele não tem hoje condições de alimentar o seu filho, então ele manda para a escola para poder ele ter alimentação. Eu vi isso na prática, né? Então, assim, muitas questões na educação foram superadas. Eu vejo com bons olhos o estágio que nós chegamos até aqui, mas é preciso realmente, a cada educação é uma dinâmica que precisa ser melhorada a cada dia. Entendo o que você está falando. Eu mesmo, como cidadão que fui criado dentro da educação pública, eu não fui criado para ser um empreendedor. Nunca me foi dito na escola que você está aqui para ser um profissional de amanhã. Nunca me foi dito isso. Então, eu acho que é uma construção educacional. Construindo educacionalmente nossos jovens, a gente vai conseguir melhorar culturalmente e vai conseguir melhorar empreendedoramente. Acho que esse é o caminho. Claro, existem cases de sucesso, por exemplo, convido vocês a conhecerem a Sociedade São Vicente de Paula, aqui no Olhos d'Água, possui uma unidade que ela é escola em cima, a estrutura física tem salas de aula em cima, e embaixo são laboratórios, onde se ensina a criança, ou o adolescente, né, na verdade, ensina ele a mexer com padaria, com marcenaria. Então, há uma estrutura que permite que o aluno possa pensar de forma mais empreendedora. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa levar o empreendedorismo para dentro das escolas. Eu acho que essa é uma boa fórmula, que nós podemos repensar esse modelo de estrutura. Ao reestruturar as nossas unidades de educação, por que não criar ali dentro estruturas que possam dar a ele a oportunidade de fazer um curso técnico, né? Ele possa desenvolver atividades na área. Nós temos uma indústria pulsante aí na área automobilística, que envolve mais de 3.000 empresas indiretamente na produção de um veículo. E essas empresas precisam de mão de obra. Eu acho que hoje criou-se uma ideia de que o aluno deve pular do ensino fundamental e médio para a universidade. É um erro isso. É um caminho, precisa ser construído, uma escada. Nós tínhamos que fazer com que a criança saísse do ensino fundamental e fosse para um curso técnico e daí construir o seu caminho para a universidade. Para vocês terem ideia, hoje o nosso país investe apenas 5% em cursos técnicos, enquanto a Alemanha mais de 45%. Então, esse é o caminho para que a gente alcance um desenvolvimento mais empreendedor no nosso país. Eu passo a palavra agora, candidato, à nossa jornalista Gabriela Carvalho. Bom dia a todos. Candidato, eu sei que a sua linha, né, e a sua apresentação também foi voltada aí mais para a área de educação, mas eu queria te ouvir também para falar um pouquinho, né? Nós hoje temos aqui, não só no Estado, mas no Brasil como um todo, um número de uma parcela muito participativa, né, tanto no PIB quanto na economia como um todo, dos micro e pequenos empresários. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão do fomento para os micro e pequenos empresários, da questão da tributação, da desburocratização. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão também, por favor. Claro. Nosso país, aí já é uma pauta mais do Congresso, né? É preciso urgentemente apostar numa reforma tributária. Sem essa reforma tributária, nós não iremos avançar no campo do empreendedorismo. Hoje, o pequeno e médio empresário sofre demais com a carga tributária que ele tem que pagar. Houve avanços, como o Simples e outras políticas que mas são remendos, né? São remendos na reforma tributária que precisa ser feito. Então, o principal entrave que nós temos hoje para que as pessoas possam empreender mais, eu não vejo outra que senão a reforma tributária que precisa ser colocada em pauta urgentemente no nosso Congresso. Existem outras situações que dificultam o empreendedor, e eu vi isso bem de perto, é a questão da liberdade econômica, né? Nós precisamos dar mais liberdade para o mercado. É um absurdo, por exemplo, taxas
que majoram aí o custo do empresário, por exemplo, como a taxa de fiscalização e funcionamento, que se você é um empresário e quer gerar recursos para o Estado através de tributos, mas o Estado, ao mesmo tempo, te sacrifica quando você coloca uma placa no seu comércio. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que trava o desenvolvimento, né? Que trava a condição do empresário mostrar o seu trabalho, mostrar o seu produto para o público em geral. Então, assim, são coisas assim que pesam nas costas do grande empreendedor, ou do pequeno, né? Então, assim, a gente precisa realmente dar um suporte maior para quem empreende. Eu vejo que o governo federal fez uma boa coisa aí na questão da pauta da liberdade econômica, mas ainda precisamos avançar muito mais nessa pauta. Muito bem, candidato. Agora, embora seja o momento da demanda da casa, no seu caso, eu vou comportar um pouco diferente. Eu conheci a sua pessoa, o seu trabalho, e vejo que o candidato está realmente focalizado. Não gosto do neologismo focado, que é muito populesco. Está muito focalizado na questão da educação, mas que até está a oferecer um projeto, a meu sentir, um projeto completo. Então, a demanda, ou em forma de demanda, o questionamento é o seguinte: este projeto é seu, da sua cabeça, ou é de um grupo que você representa, ou é o programa educacional do seu partido político? Porque a questão que suscita é a seguinte: lá, na Assembleia Legislativa, com este seu programa de educação tão integral, você está lançando um projeto novo. Eu sou do tempo em que a lei se chamava de Diretrizes e Bases. Nem sei se ela leva hoje este nome. Este projeto seu encaixa com o sistema de educação que se pratica no Brasil, particularmente em Minas Gerais? É uma coisa inteiramente nova? É um modelo que implica em começar de novo ou é algo diferente? Essa pergunta é muito importante, porque, como bem obtemperou o nosso presidente do Conselho de Cultura, Jorge Souza, a casa trabalha com 18 conselhos, um deles, tradicionalíssimo, é o Conselho de Educação. Conhecendo um pouco mais desse projeto, mas, de todo modo, fica aqui já o convite, a gente saberá como incluir o Conselho de Educação das Seminas na defesa do projeto, ou no encaminhamento de ajustes, ou até no pedido no sentido de apontar nele defeitos eu diria, que comprometessem ou que possam comprometer o seu sucesso. Em síntese e objetivamente, isto é seu? É de seu grupo? Sim, é de seu partido? Isto na Assembleia Legislativa implica em ajustar o modelo ou implica no modelo novo? Esta é a pergunta. Obrigado, presidente. O projeto é meu, é uma ideia que eu tive no sentido de apresentar. Eu, como candidato, abomino a ideia de ser candidato e não ter uma proposta. Eu acho que nós temos que mostrar para que nós estamos indo ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, eu tive essa ideia. Ela ainda não está integralmente formulada, cabe ajustes, porque eu não sou um especialista em educação, né? Eu estou passando para a proposta a minha vivência como pai e como cidadão que fui educado no ensino público do nosso país. Claro que a gente precisa aí de especialistas e ficaria muito honrado se o Conselho de Educação apostasse numa construção desse projeto junto comigo. Eu ficaria muito feliz, independente sendo eleito ou não. Eu acho que nós estamos aqui para poder trazer algo de bom para a nossa sociedade. Ele não está pronto, esse projeto, é uma ideia muito ainda, vamos dizer assim, está um rabisco, né? Apenas um esboço da proposta, que precisa, sim, de profissionais, de pessoas qualificadas, de pessoas realmente envolvidas com a educação do nosso Estado, para melhorar e ampliar. E não é um projeto rígido, a gente pode melhorar. Quanto à sua pergunta, se ele se adequa
ao modelo atual de educação? Sim, totalmente. Primeiro que ele não vai alterar absolutamente nada, até porque a educação, como ela está, ela é uma pauta do Congresso. Eu não posso alterar nenhuma pauta do MEC, mas eu posso sugerir, né, que a gente possa fazer essas avaliações. Como deputado estadual, poderia, sim, fazermos esta sugestão ao Executivo, apresentar isso como proposta para a Assembleia Legislativa, para que ela avançasse e tomasse aí passasse a ser uma pauta independente ideologicamente qual governo fosse. Acho que sim, a gente pode construir um projeto muito bom que pode avançar tanto na Assembleia quanto no Executivo do Estado e, quem sabe, até para o nosso país. Para o candidato Dirceu Brandão, a nossa sessão durou precisos 35 minutos, produtivos 35 minutos. E aqui, candidato, como disse, quem encerra é o candidato. Portanto, eu lhe devolvo a palavra para você, com a sua mensagem ao empresariado belo-horizontino e ao empresariado mineiro, faça a sua comunicação de candidato. Com a palavra, então, nos despedindo, Dirceu Brandão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos os presentes e a todos os empresários que fazem parte da Associação Comercial de Minas Gerais, a quem eu devo muito respeito, a quem eu devo muito, caso sendo eleito, terão portas abertas no meu gabinete, porque e isso sem ser demagógico, eu vejo o empresariado brasileiro como um grande herói nacional, diante das enormes dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Então, terão sempre portas abertas comigo, e mais, serei um árduo defensor de pautas como a liberdade econômica no nosso Estado e a redução da carga tributária que tanto sacrifica, que tanto escraviza o nosso empresariado brasileiro, que gera renda e riqueza para o nosso país. No mais, muito obrigado a todos e estou à disposição através do meu Instagram, do meu WhatsApp. Eu estou sempre de portas abertas para discutirmos todas as propostas que eu tenho e espero aí que o nosso povo faça boas escolhas para ocupar as nossas cadeiras no Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Bom dia, candidato. Obrigado. Bom dia, obrigado a todos.